preconceito, ou pré, né, na verdade, pré ou pré, mas é antes a um conceito, antes a um conhecimento sobre alguém, alguma coisa, uma situação, um ambiente, uma história, enfim. E aí, o que que acontece? A pessoa, nós, humaninhos, não temos osso na língua, então batemos rapidamente e vamos formulando as nossas opiniões, nossos julgamentos, aquilo vira até uma crença para muita gente e bora propagar o que se chama fake news, né? Que é isso, é um fake, é uma mentira sobre um fato, né? Sobre uma situação, uma história. E aí é feito de tal maneira, o tal do fake, que convence a pessoa de que é verdade. E, e não nos damos ao trabalho de pesquisar, de ler, de buscar conhecimento, fontes, para saber se a veracidade daquilo. E o que que acontece? O estrago está feito. E reverter isso é absolutamente difícil, porque é construído. Assim é com a saúde mental também. Por quê? O que que a gente mais diz? Não vou em psicólogo. Não tô louca, não tô louco. Psiquiatra? Você tá louco? Você tá me ofendendo. Você acha que eu tenho que. Gente, percebe o grau de ignorância e de como um conceito se cristaliza e colabora para o adoecimento maior ainda da doença. É assim com a saúde mental. Com a física, já é com a saúde física. É, já tem lá tantos preconceitos e tantas questões, inclusive algumas intervenções sobre a ideia de que as doenças são fabricadas, né, pela pessoa por causa dos seus sentimentos, emoções, etc e tal. Eu discordo totalmente e você escorraçada, né? Escorraçada do meio profissional. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu entendo que a pessoa tem o que ela tiver que ter, né? A doença surge porque tem que ser aquela experiência para aquela pessoa. Agora, o que acontece, de novo, é o paralelo lá com a pandemia, né? E que não é a pandemia que causou os desconfortos em você. A pandemia é um evento, pode ser uma tempestade pode ser um fogo, pode ser um acidente, pode ser. É um evento, é um acontecimento da natureza. Estamos sujeitos, enquanto viventes do planeta, a enfrentarmos as intempéries, né? Aquilo que vai surgindo. Na nossa vida, eu entendo assim também. Então, eu tenho que ter a fibromialgia, por exemplo. E principalmente essa doença, é até bom falar, porque as pessoas insistem em dizer que é uma criação da mente da pessoa. Não é, não é. A ciência vai caminhar ainda e trazer mais esclarecimentos sobre isso. Mas a forma com que eu vou lidar com aquilo, aí sim, pode inclusive piorar muito o estado da pessoa, quanto contribuir para que ela possa encontrar cada vez mais os recursos internos e enfrentar. Porém, não é possível. Quando eu digo assim, gente, não é possível, eu não estou dizendo que se você não fizer psicoterapia,
você não existirá. Não é isso. O que eu estou dizendo é desse possível de tornarmos mais donos da nossa própria vida, mais consciente das nossas qualidades, defeitos, dificuldades, transtornos e todo esse, né? Imagine o tanto de graus que tem aqui e que é importante conhecermos sobre nós próprios. Para isso, a gente tem alguns pilares: a própria família, o grupo onde a gente está inserido, as religiões que podem ser bem conduzidas por aquele que está na sua liderança, engrandecer muito a vida de alguém e ajudar a contribuir para o conhecimento. E a psicologia e a psiquiatria. A psicologia vai cuidar dos aspectos emocionais, comportamentais. A psiquiatria também pode cuidar disso se o profissional fez uma formação específica na psicologia, além dos 3 anos que ele necessitou para ser psiquiatra. Porque quem é psiquiatra é um médico. Ele terminou 6 anos de faculdade, depois ele vai fazer a residência, o investimento, não sei nem se é residência, em terapias, né? Nos estados da mente, em conhecer o funcionamento aí das instâncias psíquicas e, óbvio, do cérebro em todos os detalhes, para que ele possa medicar. Então, um psiquiatra, se tiver a formação dos fatores mentais, como, por exemplo, a maioria vai fazer psicanálise, então ele pode ser um profissional que vai se dedicar também a realizar com o paciente a terapia, além da medicação. Mas a grande maioria está mais voltados para a grande maioria dos profissionais se voltam mais para a área da pesquisa e então da medicação. E a medicação, ela é necessária em alguns momentos da vida do ser humano, principalmente para considerar os aspectos emocionais que estão vivendo uma alteração muito grande. Então, nós não precisamos e não temos que ter vergonha. Gente, é como tomar... eu vou falar da água, eu não queria falar, mas vou falar. É como tomar água, é como fazer xixi, é como resolver uma necessidade do seu corpo. Está faltando no seu cérebro alguma substância que contribua para o funcionamento dele se adequar melhor. E aí entra a medicação bem prescrita, controlada pelo profissional, tem um efeito extraordinário. A psicologia se dedica à escuta, né? E escutar não é ouvir. Muitos profissionais têm uma função fantástica de ouvir as pessoas, né? Já falei, acho que isso aqui algumas vezes para vocês. Os manicures, as manicures, os cabeleireiros, as cabeleireiras, profissionais da beleza de modo geral, que é um investimento que a maior parte das pessoas não tem muito receio de fazer, são pessoas que têm um ouvido extraordinário, né? E é muito legal e tá tudo certo.
desde que a pessoa não se autorize a ficar dizendo para aquele que está conversando, comentando, o que tem que fazer para sarar, por exemplo, que já ouvi esse tipo de coisa, né? Você vai ser um bom ouvinte. O padre, o religioso, a religiosa, pastor, pastora, enfim, ministro, ministras, mas a psicologia tem uma especificidade que eu voltarei mais uma vez para falar, porque eu não gostaria de alongar demais e não poder publicar. Eu fiz isso num vídeo que vai estará no YouTube, e ficou grande demais a plataforma do Instagram e do Face não aceitaram. Então eu vou parar e volto já já. Não saia daí.